the nations of the world on our own soil. Ora, bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias. Foi uma luta renhida, dispendiosa, muito dispendiosa e muito longa, mas o Presidente Obama conseguiu ser reeleito. A correlação de forças em Washington não alterou muito na corrida ao Congresso. A Câmara dos Representantes continua dominada pelos republicanos e o Senado vai ser dominado pelos democratas. Portanto, será que vai ficar tudo na mesma? O nosso convidado esta semana é o Dr. Luís Amado, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Bem-vindo novamente a este estúdio. Muito bom dia. Talvez seja essa por onde comecemos. O que é que acha? Não mudou grande coisa neste equilíbrio ou desequilíbrio que aparentemente tem impedido até o Presidente de funcionar bem? Não existe grande diálogo entre os democratas e os republicanos? Sim, e essa é uma incógnita relativamente ao segundo mandato. No primeiro mandato, o Presidente Obama revelou uma certa inabilidade na gestão das relações com o Congresso e com a maioria republicana do Congresso. É certo que o Congresso está muito polarizado ideologicamente, está muito radicalizado, quer no Partido Democrático, mas sobretudo no Partido Republicano, depois do fenómeno do Tea Party ter irrompido na vida política americana com tanta cutilância. Mas a relativa inabilidade com que o Presidente Obama geriu essas relações foi uma das surpresas do seu primeiro mandato e, de alguma forma, pôs em causa até alguns dos objetivos que se propôs. Acredito que o problema... Não há razão para pensar que esta vez vai ser diferente. Não, o problema subsiste, mas eu acho que o Partido Republicano nestas eleições também tem uma lição para aprender. E acho que os reflexos desta eleição dentro do Partido Republicano vão ser muito grandes. Acho que o partido vai ter que fazer um exercício de vigilância crítica sobre a forma como o eleitorado americano, no atual contexto muito difícil em que o Presidente Obama foi disputar esta reeleição, os resultados que o Partido Republicano teve foram muito decepcionantes. Foi a primeira vez que um presidente foi reeleito com uma taxa de desemprego tão elevada, com o preço da gasolina tão elevado. Primeira vez desde o Roosevelt. E esse facto iludiu muito o Partido Republicano, em particular alguns setores que acreditaram que a vitória seria mais fácil. Acho que, nesse aspecto, a agenda do Partido Republicano vai sofrer algumas pressões para se adaptar a mudanças estruturais que estão a ocorrer na sociedade americana muito rapidamente. E nessa perspectiva pode ser que, por essa via, haja mais distensão, menos crispação e mais capacidade também de o Presidente impor, com a liberdade que tem sempre num segundo mandato, uma agenda de compromisso mais fácil e mais consequente do que aquela que teve efetivamente. Eu acho que uma das coisas que vai alterar-se é a relação dos republicanos com os latino-americanos, digamos assim. Não só com os latino-americanos dentro dos Estados Unidos, mas sobretudo com os latinos, porque o que se verificou é que o voto latino foi parar quase todo ao campo Obama. Eu lembro-me do tempo, eu vivia nos Estados Unidos nessa altura em que o Ronald Reagan dizia: os latinos são republicanos, mas ainda não o sabem. E a verdade é que continuam a não saber, porque o Partido Republicano tem uma certa dificuldade, e por isso eu vaticino que um dos grandes nomes do partido que vai agora subir é o Marco Rubio, que era um dos homens que representava, digamos, a tendência latina dentro do partido e que tem sido ignorado. Mas isto era um introito para uma pergunta que é esta: acha que os Estados Unidos estão neste momento apetrechados para falar com a América Latina? Não só a América Latina de expressão espanhola, castelhana, mas portuguesa, de uma maneira diferente ou não? Não, eu acho que o peso que as minorias hoje têm no sistema político americano e que mudou muito significativamente na última década, vai ter necessariamente uma influência na forma como os Estados Unidos projetam a sua relação de poder interna com a origem das diferentes comunidades que marcam hoje a mudança no sistema eleitoral americano. O voto dos latinos, mas também o voto dos africanos, o voto dos asiáticos e das mulheres. O voto das mulheres. E, nesse aspecto, temas como mais fraturantes, como o aborto, temas como a imigração, temas como a justiça fiscal, não deixarão de ser temas que, dentro da agenda do Partido Republicano,
serão revisitados seguramente na reflexão crítica. Eu acho que há aqui também uma lição, digamos, de moral política, se é que podemos falar nisto. No fundo, o Mitt Romney é um homem que tinha um programa, quando foi governador de Massachusetts, era a favor de todas essas, digamos assim, ideias que diríamos mais progressivas ou progressistas, e depois deixou de ser, e há quem diga que por uma conveniência, digamos assim, eleitoral. E se calhar isso também foi pago nas urnas. Não, é sempre muito difícil quando o sistema polariza da forma que polarizou em termos ideológicos, é sempre muito difícil, como foi para o Obama, que na primeira campanha eleitoral que fez foi obrigado também a conviver muito de perto com os extremos mais ideológicos do partido e que depois os decepcionou na forma como teve que governar. O mundo vale pelos extremos, mas dura pelo centro. E quem governa sabe que tem que olhar é para o centro. E nessa perspectiva, o Partido Republicano viveu e continuará a viver ainda essa pulsão muito ideológica que o fenómeno do Tea Party introduziu na sua agenda. E Romney, que é um moderado e um homem competente, deu provas disso na gestão que fez do estado de Massachusetts, ficou refém dessa armadilha de ter que mobilizar o partido mais combativo e mais mobilizador, o setor mais mobilizador, que é justamente o seu setor mais militante e ideológico, mas ao mesmo tempo teve que procurar o eleitorado que lhe poderia dar a vitória. Não foi suficiente, como se viu. Falando como obviamente, um órgão de informação internacional, a revista The Economist, ao apoiar a reeleição de Barack Obama antes das eleições, fez-lo de uma forma muito, sim, mais ou menos e tal, dizendo que é melhor o mal que nós conhecemos. Portanto, não estava, obviamente, a apoiá-lo. Acha que eles foram justos no que respeita à política externa norte-americana? Não, eu acho que o primeiro mandato do Presidente Obama foi muito difícil. Nós não podemos esquecer as circunstâncias em que ele encontrou a América. E a forma como ele, apesar de tudo, apesar das dificuldades e dos constrangimentos internos que lhe impuseram, conseguiu lidar com os problemas da reanimação da economia e do sistema financeiro e ao mesmo tempo... Foi obviamente a sua prioridade. Sem dúvida. E ao mesmo tempo projetar de novo uma imagem influente da América no mundo. Eu que andei pelo mundo nestes últimos anos sei bem o que era a degradação rápida da imagem dos Estados Unidos em muitas regiões do mundo. Era, aliás, cada vez mais perigoso para alguém se afirmar e apresentar como americano em algumas regiões. E, de facto, a mudança da imagem dos Estados Unidos com a política externa de Obama foi um objetivo bem conseguido do meu ponto de vista e o The Economist faz-lhe alguma justiça. No fundo, uma das preocupações maiores relativamente à agenda de Romney, caso fosse eleito no plano internacional, era justamente o de reavivar todos os fantasmas de tensão, de conflito, de confrontação que, de alguma forma, foram responsáveis pela degradação da imagem dos Estados Unidos e do Ocidente, dada a liderança que os Estados Unidos... Há uma observação que se pode fazer, é que eu acho que enquanto que o Obama tinha um programa que era como é que podemos fazer novos amigos, o Romney tinha um programa que era este: a América precisa urgentemente de um inimigo para se unir. Porque é quem faça as uniões em torno das amizades, é quem faça as uniões em torno dos adversários. O Irão continua a ser um problema que já não pode esperar mais tempo, ele vai ter que lidar com o Irão. Eu acho que as coisas vão mudar, eu não sei, estamos perante o antigo ministro dos Estrangeiros, mas nós olhamos a política internacional como uma espécie de um mar em que toda a gente fica sempre no mesmo sítio. Mas obviamente que os vários peças estão a mudar, quer dizer, nada é para sempre. Mas o principal problema para a política externa americana é o problema interno americano. Do meu ponto de vista. Se os Estados Unidos não forem capazes de superar, na base de um renovado compromisso, o gravíssimo problema fiscal que têm, face às decisões que vão ter que ser tomadas até ao mês de janeiro, nós podemos entrar numa espiral de degradação, de erosão das condições de estabilização que a política externa americana conseguiu, apesar de tudo, garantir no último mandato. E aí ter-se-á que ver até que ponto é que a liderança de Obama, que foi consistente do ponto de vista da afirmação da liderança americana com decisões corajosas
e sustentadas ao longo dos 4 anos, até que ponto ele é capaz de gerir contradições que necessariamente vão emergir. Repare que se os Estados Unidos não encararem rapidamente o problema do seu reequilíbrio financeiro e económico, serão seguramente muito afetados na capacidade de lidar com os problemas internacionais, desde logo porque a economia mundial ressentir-se-á inevitavelmente. Eles estão neste momento, ontem, decidiram impor tarifas alfandegárias pesadas à importação de painéis solares vindos da China. Os chineses já estão, como se costuma dizer, aos berros, a dizer que isto é injusto e isto não pode ser assim. E esse género de decisão, percebe-se que é para defender a indústria americana, não é? Nacional, mas esse género de decisão inevitavelmente tem repercussões em Beijing, neste caso concreto, por exemplo. Bom, a relação com Pequim vai ser uma relação muito difícil durante os próximos anos. Eu acredito que Pequim testará até ao limite a convicção da aliança que os Estados Unidos têm do ponto de vista de segurança com o Japão, em torno do problema das ilhas do mar da China. Não esqueçamos que o artigo 5º desse tratado é o equivalente ao artigo 5º da NATO e que, portanto, há uma responsabilidade assumida pelos Estados Unidos em relação à segurança coletiva do Japão, que inclui essas ilhas. Portanto, de um lado teremos seguramente uma tensão que se desenvolverá na área comercial e na área monetária, cambial. Essa tensão subsistirá, seria seguramente colocada imediatamente sobre a mesa pela presidência de Romney se ele tivesse sido eleito. A gestão que o Presidente Obama vem fazendo desse conflito, porque se trata de um conflito, tem sido muito discreta, mas é provável que, do ponto de vista militar, haja uma dialética entre esses dois processos a partir de agora. E é provável até que, em torno desse problema, as relações entre a China e os Estados Unidos tenham que ser redefinidas relativamente ao que foi a matriz da sua elaboração durante o último mandato. Eu acho que em relação à China, não sei se tem essa ideia, há uma certa esquizofrenia chinesa e americana também nas relações bilaterais. Os chineses, por um lado, acham que os americanos, pela sua presença militar no Pacífico e pelas bases que têm, não querem que a China seja verdadeiramente um superpoder regional, quanto mais global. Mas, por outro lado, tem o secreto desejo de que os americanos não abandonem rapidamente a área porque podem ser um estabilizador nas relações com o Japão e com Taiwan. Porque esta crise entre o Japão e a China, se nós estivéssemos lá os Estados Unidos, provavelmente, se calhar, ia para domínios diferentes. Portanto, não vê nas relações com a China e os Estados Unidos mais complexidade do que aquilo que os comentadores geralmente realçam. Sim, é uma relação muitíssimo complexa. Precisam também os dois um do outro, os Estados Unidos e a China. Porque os interesses que estão em jogo e os equilíbrios que esses interesses exigem envolvem atores com diferentes instrumentos de atuação na região e com diferentes capacidades do ponto de vista económico, monetário, militar, diplomático e político. E, portanto, todos nós percebemos que esta administração de Obama valorizou muito na sua configuração das relações dos Estados Unidos com o mundo global, valorizou muito a responsabilidade que pretende assumir no reequilíbrio da situação no sistema do Índico e do Pacífico, face justamente à ascensão muito vertiginosa que a China assumiu no plano internacional. É a primeira vez que a China, em séculos, assume um papel de ator relevante no plano internacional, com uma política externa ambiciosa e com um movimento de posições no terreno em todos os cantos do mundo, em particular ao longo da última década. E, portanto, naturalmente que os Estados Unidos têm que acompanhar esse processo com particular atenção, em particular na região onde o poder efetivo da China se afirma com grande
carga geopolítica como é Martim, na sua região. Eu não sei se seguiste nos últimos 24 horas a quantidade de bloggers, ao que parece muitos deles estabelecidos na China e outros de fora, que tentam comparar o sistema político chinês, que neste momento se prepara para, uma vez em 10 anos, o Congresso. Mudar de liderança, numa certa falta de transparência, para usarmos um termo caridoso, e o processo americano. Quer dizer, há muitos cibernautas da China que dizem gostávamos tanto que isto pudesse ser como o Romney e Obama. Acha que há algum impacto do processo americano do ponto de vista das relações públicas e da imagem, da estética no processo chinês? Não apenas o processo americano. Eu acho que o convívio da sociedade chinesa com os valores económicos e políticos ocidentais não deixará naturalmente de, a prazo, ir consistentemente fazendo com que a sociedade chinesa se torne mais exigente também do ponto de vista político nas relações com o seu sistema de poder. Eu, como sabe, sou avesso a uma ideologização do processo democrático e muito menos a imposição da democracia à força como por definição a democracia é uma aceitação, não é uma imposição. É um processo que se vai ajustando à dinâmica de transformação cultural, económica que as sociedades conhecem, e acho que o processo de mudança no sistema político chinês vai necessariamente ocorrer, como ocorrerá nas nossas sociedades se, entretanto, as mudanças que estão a verificar-se em muitas das condições com que a atividade política e a vida democrática se fundamenta ao longo dos durante décadas, for posta em causa. Estamos a ver isso no dia-a-dia. Como é que, por exemplo, a democracia grega resiste depois de 6 anos de recessão? Não há experiência nenhuma de uma democracia que subsiste depois de 6 anos de recessão económica, de perda de condições de bem-estar da sua sociedade. Bom, nós estamos perante também, nas sociedades ocidentais, fenómenos muito inquietantes. E a democracia americana, vamos ver como é que ela é capaz de reagir face aos bloqueios e constrangimentos que revelou nos últimos anos, como é que é capaz de reagir a um processo muito doloroso também de ajustamento da sociedade americana. Deixe-me perguntar-lhe por fim, e temos que ser relativamente rápidos, acha que vai haver guerra com Teherão? Bom, é um cenário provável. Poderia ser que dissesse sim ou não, mas vou-lhe dar a oportunidade para explicar Não, é difícil dizer sim ou não. A gente consegue evitar o ataque a Teherão. Mas eu tenho a convicção de que a escalada de confrontação com o Irão poderá necessariamente acabar com uma confrontação. Mas vamos ver se as novas rondas de negociações produzem algum efeito. É certo que a pressão das sanções sobre o regime iraniano está para além do que eles próprios esperavam e do que nós próprios. Mas também não dão sinais de ceder. Mas é difícil cederem. Mas se os israelitas atacarem, só por especular, eu sei que especular às vezes é complicado, mas por isso é que há estes programas. Se Israel atacar, nós sabemos que os Estados Unidos apoiam. Nós, europeus, vamos apoiar ou vamos nos dividir como nos dividimos quando foi da invasão do Afeganistão? Mas o Irão pode também decidir não querer ser destruído e ceder. Pode ceder. Quer dizer, estou a pôr uma cedência iraniana não acho que seja impossível. Mas dos iranianos não cederem. Eu acho que apesar da atenção que os Estados Unidos têm estado a dar naturalmente à dinâmica no Mar da China e no sistema do Pacífico, o grande problema para a paz e para a estabilidade do sistema internacional está no Médio Oriente. E é aí que se vai decidir muito do... Mas o que é que acha da Europa? Nós iríamos atrás? E relativamente à Europa, esse é o problema principal com que a Europa se confronta. A Europa tem que ter, do meu ponto de vista, também uma opção estratégica consistente com toda a complexa teia de problemas e de conflitos com que o Médio Oriente hoje se confronta e do qual o Irão é provavelmente o problema principal. Mas não deixará seguramente a Europa de ter que fazer essa opção e eu acredito que fará uma opção de grande coesão, porque o cenário de confronto com que eventualmente nos venhamos a ter que posicionar
exigirá uma forte coesão entre a política americana e a política da União Europeia nessa matéria. Esperemos que tu tenhas razão. Não temos tempo para, numa frase, falarmos um bocadinho da visita da Sra. Merkel, dado que para a semana vamos ter cá o patrão dos patrões alemães, como é que é a Sra. Merkel, e o que é que acha desta polémica em torno das visitas da Sra. Merkel aos países europeus? Quer dizer, acha que se justifica a grande excitação negativa e positiva? Ou... As visitas bilaterais... Positiva não há muito. Ontem o Primeiro-Ministro Passos Coelho fez um grande discurso dizendo que a Sra. Merkel faz parte do grupo de países que tem ajudado Portugal e, portanto, não deve ser mal recebida. É por isso que eu disse positiva e negativa. Mas depois tivemos uma série de cidadãos importantes deste país a escreverem o contrário. Não, mas eu, enfim, também tenho esse ponto de vista. Acho que nas relações entre Estados, que são aliados e que se procuram entre ajudar, deve haver respeito no âmbito de visitas como estas, que são normais. Não há chefes de Estado e de Governo que não circulem entre as capitais dos países aliados, como é natural. E, portanto, é uma visita que eu encaro como perfeitamente normal. É certo que ela ocorre num contexto de grande tensão que se verifica na Europa e onde a Alemanha parece ter assumido definitivamente a liderança do processo de refundação do euro e de refundação do projeto europeu, e nessa perspectiva é a visita de um líder que tem a responsabilidade que a Alemanha hoje tem. Mas nós não podemos deixar de ter em consideração que as nossas relações com a Alemanha são eleições de primordial importância, não apenas pela importância política que elas hoje têm no contexto da União Europeia, mas também pela grande importância que tem o investimento alemão em Portugal, sendo a Alemanha um dos principais, creio que o maior parceiro comercial hoje também de Portugal, e portanto acho que essa visita é uma visita que deve ser acompanhada, mas com não escondendo as críticas, não escondendo as divergências. Claro. Eu acho que ela já as conhece. Ela deve conhecê-las. Sim, mas também vai ficar cá 6 horas. Mas eu acho que a coisa que tem que ser dita é que a Alemanha já não é o império do Kaiser Guilherme. Não, quer dizer, não é a Sra. Merkel sozinha que toma decisões na Alemanha. Não, vamos lá ver. A Europa não terá uma solução para o seu problema sem a Alemanha. E a Alemanha não terá uma solução para o seu problema sem a resolução do problema europeu. E, portanto, a Alemanha sabe isso muito bem. A sua relação com o projeto de integração europeia teve sempre essa dimensão. E, portanto, não tenho nenhuma dúvida de que a Alemanha assumiu a sua responsabilidade, está a fazer o que pode fazer relativamente à superação de contradições e de dificuldades que tem que gerir no dia-a-dia, mas o futuro da Europa depende muito da capacidade que a Alemanha assumir para lidar com as contradições e os problemas com que o projeto europeu se confrontou nesta curva apertada da história que estamos a viver. E agora temos mesmo que ficar por aqui. Dr. Luís Amado, foi um prazer, como sempre. Esperemos no futuro falar mais vezes consigo. E nós agora vamos para, rapidamente, a segunda parte do nosso programa de esta semana, que inclui o Correio Internacional. E já temos connosco o Rui Cardoso, o editor do Correio, com a edição de novembro, cuja capa é Mao Tse-tung. Vem muito a propósito. Vem porque no preciso momento em que estamos a gravar este programa e que as pessoas o irão ver, decorre o 18º Congresso do Partido Comunista Chinês, com esta ironia, é que nos Estados Unidos o povo votou e a liderança ficou na mesma. Na China, o povo não votou, mas de facto a liderança vai mudar. Tem essa graça. Havia quem dizia sobre os Estados Unidos e a Europa, e assim, cada vez mais pobres, mas cada vez mais livres. E na China, cada vez mais ricos, mas cada vez menos livres. Mas nem por isso livres, claro. Rui, para além de toda uma série de artigos que vão desde a Alemanha a Israel e a inovações tecnológicas, há também um portfólio fotográfico da cidade de Barcelona. Da cidade de Barcelona. Uma das minhas favoritas. Nossas favoritas. Todos nós amamos. Todos nós adoramos. E é uma cidade que, além do mais, para além de todas as 50 razões... Também nos ama. Os catalães gostam muito. Os catalães gostam dos portugueses, claro, é uma relação histórica. Mas, de facto, para além de tudo mais, temos, evidentemente, a questão do referendo sobre a independência da Catalunha que se aproxima. Que é no fim deste mês, não é? É, sim, senhor. E mais uma razão para que se fale, portanto, de Barcelona no Correio Internacional. Que se veja Barcelona. E que se veja Barcelona e se aprecie Barcelona. Tal e qual. Correio já à venda em a edição de novembro. E vamos acabar sem livros,
Não. Estamos sem tempo. Era o Adam Smith, mas fica para a semana. O Adam Smith como filósofo e não como economista. E acabamos com, acho eu, o único disco gravado sobre a campanha do Barack Obama, do World Saxophone Quartet, um quarteto de saxofones de Nova York, o Yes We Can. A frase do Obama. Faz a primeira campanha. Agora o melhor ainda está para vir, não é? Não, mas isto é o. Nuno, mas a frase agora mudou. Quando eles estão todos na bicha para comprar gasolina, a frase é Yes We Jerry Can. O Yes We Can. Há uma grande divisão no jazz americano entre as pessoas que eram pró-Obama e aqueles que eles consideravam contra-revolucionários, que é o Wynton Marsalis, etc. Mas isto são os pró-Obama. World Saxophone Quartet. Pronto, vem a propósito. Yes We Can. Vem a propósito. E já sabe, desta vez, se quiser ver, consultar estas sugestões do Nuno, não há, porque os livros vão ficar para a semana que vem, mas pode ouvir este disco, se o quiser adquirir, Yes We Can, sobre a vitória de Obama, por assim dizer. Nós voltaremos para a semana que vem.